Olá, eu sou a Adriana, educadora social aqui da Incubadora Social, e na aula de hoje nós vamos aprender uma coisa bem diferente. A gente vai aprender a fazer acessórios num tear artesanal. Vamos para a aula que eu tenho umas dicas bem legais para passar para vocês? Bom, pessoal, então para a gente começar, vocês vão precisar de um tear. E aqui, olha só, eu fiz um tear de papelão. Ele não precisaria ser tão grande assim, tá? Poderia ser até um pouquinho menor. Mas esse daqui, ó, ele tem 46, né, aqui de comprimento por 15 de largura. Como eu disse, para fazer a peça que a gente vai fazer, ele nem precisaria ser tão grande, podia ser um pouquinho menor aqui, tá? Uns 30 centímetros aqui já seria suficiente. E aqui, o que que eu fiz? Eu marquei de meio em meio centímetro, né? Fiz esse risco aqui com régua, marquei de meio em meio centímetro aqui também, e depois com o estilete, né? Eu fiz um corte aqui e aqui. Então, olha só. Vou pegar um pedacinho do fio aqui, ó, para vocês perceberem que aqui tem um corte onde pode passar o fio, ok? Então, vocês podem fazer um tearzinho de papelão, papelão firme, tá? Dá tranquilo para trabalhar. Eu tenho um aqui, né, que foi feito numa marcenaria, né, todo de madeira, tá? Eu vou usar esse aqui na aula, até porque ele é branco, fica melhor pra gente enxergar. Mas vocês podem fazer de papelão, tá? Tranquilo, dá para vocês fazerem. A gente também vai precisar, para esse projeto que eu vou mostrar para vocês, eu tô usando aqui cordão, aquele cordão encerado. Olha só, vou usar duas cores, tá? Aí, o que vocês tiverem, pode ser linha, pode ser barbante, pode ser fio de juta, né? Enfim, um fio que vocês tiverem, dá para aproveitar. Eu vou usar também uma agulha. Eu gosto de usar essa que tem essa curva aqui, mas não precisa ser esse tipo de agulha. Pode ser uma agulha larga, né? Que passe o fio que vocês vão usar. E a gente vai precisar também de um botão, porque eu vou ensinar vocês a fazer um fecho para o colar usando um botão. Então, vamos lá que eu vou ensinar o passo a passo. Bom, pessoal, então, para a gente fazer o colar, eu cortei aqui 12 fios, né, com o cordão encerado, e eu dei um nozinho na ponta, ó, juntei de 2 em 2, tá? 12 fios de 80 centímetros. E eu juntei dois aqui, ó, de 2 em 2, ok? Com um nozinho. Então, vocês podem vir aqui, eu vou fazer primeiro nesse tear de papelão, depois eu faço no de madeira, que o princípio é o mesmo. Olha, vocês encaixam aqui, ó, um fiozinho em cada fenda. O nozinho ficou aqui atrás, tá? E a gente vai colocando os fios desta forma. Ó, vou colocar mais dois. Então, ó, um fio eu passo por esta fenda aqui. O outro fio eu passo por esta outra fenda aqui, e quando eu puxo, o nó aqui atrás vai segurar os fios, ok? Então, aqui, ó, a mesma coisa, um nozinho na ponta e a gente encaixa, né? Aqui, como o espaço é maior, fica até mais fácil para encaixar, tá? E a gente vai, então, colocando os fios aqui, um fio em cada fenda. Olha, eu preciso que os fios fiquem assim, paralelos. Então, dos 12 fios, unidos de 2 em 2. Então, olha só, na parte de cima, os fios já estão todos colocados. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente prende aqui na parte de baixo. Então, olha só, eu vou puxar o fio aqui, ó, na mesma direção, né, para o fio ficar reto. Eu vou encaixar aqui na parte de baixo, ó, no dentinho aqui, ó, encaixei aqui, tá? E eu vou fazer um zigue-zague aqui, ó, eu vou levando o fio para cima e para baixo, ó. Fazendo um zigue-zague aqui. Ok? Eu passo algumas vezes
nesse zigue-zague aqui pro fio ficar preso, tá? Olha só, então o fio ficou preso aqui, eu fiz um zigue-zague. Agora eu pego o próximo fio, não pode cruzar, tem que ser na sequência que saiu de lá, que acho que não cabe aqui no vídeo para vocês perceberem, tá? Mas na sequência que saiu de lá de cima, eu vou encaixar aqui, ó, na fenda do lado. Então, os fios têm que ficar todos assim paralelos. E eu vou continuar com o meu zigue-zague aqui, ó. Então, quando eu entro com esse fio, ele já segura o fio que estava aqui antes dele. Ó, o próprio zigue-zague de um segura o fio anterior, ok? Olha só, já prendi o segundo fio. Agora, eu venho com o terceiro fio, mesma coisa. Coloco aqui na próxima fenda e faço aqui um zigue-zague, ó. E com isso, eu vou prendendo todos os fios e deixando assim, ó, firmes, tá? Eles não podem ficar frouxos. Eu vou prender todos os outros e a gente já começa a trabalhar. Então, como esse aqui é o último fio que eu tô prendendo aqui, fazendo zigue-zague, o que que eu fiz? Eu fui um pouquinho pra lá e agora eu volto pra cá, ó, pra ele não desmanchar, pra ele não travar, pra ele não soltar os outros fios, ok? Então, ó, estão todos os fios aqui, as pontas. Eu sempre coloco aqui pra cima, porque se eles ficarem aqui, eles começam a soltar, ok? Então, manter sempre esses fios aqui virados pra cima. Olha só, tá? Então, todos presos aqui. Lá na parte de cima, eu dei aquele nozinho, juntei dois, só encaixei. E aqui, eu encaixo e vou fazendo esse zigue-zague, ok? Então, eles ficam todos aqui, ó. O importante é que fiquem presos, tá? O fio não pode ficar solto, ó. Parece uma cordinha de violão. Então, agora, a gente vai começar a tecer. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a tecer. Então, assim, ó, eu virei o tear ao contrário, tá? Esses fios aqui, ó, são aqueles fios, né, que a gente prendeu lá em cima. É importante que vocês invertam o tear e comecem aqui aonde tem os nós, ok? Eu coloquei aqui deve ter uns 3 metros, mais ou menos, de fio, né? Porque eu quero tecer e não quero que o fio acabe no meio do caminho. E eu passei aqui pela agulha, tá? Então, como é que eu vou começar o trabalho? Olha, o movimento que a agulha fizer é o movimento que o fio vai fazer. Então, eu passo um por baixo, um por cima, um por baixo, um por cima. Ó, eu vou fazendo esse movimento aqui, tá? Com a agulha. Então, percebam que se eu levantar, ó, percebam aqui esse movimento que forma, tá? É um fio sim, um não. E eu vou deixar uma ponta aqui que a gente arremata depois, ok? Agora é o contrário, olha, o fio passou por cima desse marrom aqui, agora ele vai passar por baixo, ó. E aí, segue o zigue-zague, um por cima, um por baixo. E aí, ajeita bem aqui na ponta, não pode puxar muito, né? Porque senão ele vai prensar, ó, isso não pode acontecer, tá? Então, é colocar o fio no lugar certo. E aí, vocês podem, inclusive, usar um pente, né? Ó, um pente ajuda aqui. As primeiras ficam assim. Ó, ok? E agora, novamente, ó, por baixo deste aqui, por cima do próximo. Então, eu vou seguindo esse movimento e já estou tecendo. Cuidem com as bordas, ó, não puxa demais, se puxar muito, repuxa. Se deixar frouxo, fica uma argola ali na lateral que não fica legal. Ajuda com um pente, ó, tá? E vai mantendo sempre reto, né? Deixa uma distância aqui, ó, de onde a gente fez os nós, né? Onde prendeu aqui no tear, pra gente fazer o acabamento depois, ok? Ó, por baixo, por cima. E assim a gente vai tecendo.
Olha, depois que a gente testa um pouquinho, que ele já não sai mais do lugar, nem precisa mais da ajuda do pente. Com a mão mesmo a gente consegue colocar no lugar, tá? Olha, ajeitou bem a borda. É só empurrar que o fio vai pro lugar, ok? Olha, é um trabalho bem simples, bem divertido de fazer. Vocês podem criar peças muito legais. Dá pra fazer cinto, pulseira, colar, alça de bolsa, brincos. Dá pra fazer muita coisa legal. Olha, assim vai ficando o trabalho aqui trançado, ok? Trabalho de tear. Eu vou fazer mais um pouco, né, pra fazer uma peça assim com mais volume. E aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que a gente continua. Bom, pessoal, olha só, aqui eu já fiz uns 3 centímetros e agora a gente vai dividir o trabalho ao meio, tá? Eu já vou mostrar pra vocês aqui como faz essa divisão. Então, ó, eu vou passar só na metade, vou usar somente 6 fios agora, ó. Parei aqui, na metade do caminho. Certo? Então, usei 2, 4, 6 fios. Olha, eu passei por baixo deste aqui. E agora eu iria passar por cima desse. Então, agora eu volto passando por cima desse. Eu vou tecer só na metade do trabalho. Olha, eu vou dividir o trabalho em 2, tá? Olha, novamente, ó. 2 fios, 4 fios e 6 fios. Eu tô passando por cima desse aqui. E agora eu volto. Eu vou tecer mais um pouquinho e vocês vão perceber que o trabalho vai ficar dividido, ok? Ó. Então, o que estava acontecendo aqui, ó, tá começando a acontecer aqui, tá? Ó, eu tô dividindo o trabalho ao meio, 6 fios para cada lado. Então, olha só, eu teci um pouco aqui, pouco mais de 1 centímetro, tá? Só para dividir mesmo o trabalho em 2, ok? Agora, eu vou cortar esse fio aqui, deixa um pedaço maior, né? Pra gente poder arrematar depois. E agora, eu vou tecer desse lado de cá. Então, ó, eu vou continuar aqui, como se eu tivesse vindo com aquele fio, né, quando eu dividi aqui, ok? Então, vou continuar a mesma coisa. Essa ponta aqui, depois a gente arremata, a gente esconde aqui dentro do tecido. Olha só, e agora eu vou tecendo o lado de cá, ó. Então, olha só, vocês percebam que aqui tem uma abertura, né? Uma divisão aqui dos dois lados. Vou fazer dos dois lados do mesmo tamanho. Então, olha só. Aqui as duas laterais, né, ficaram do mesmo tamanho, tá? E o que eu ia fazer aqui no tear tá pronto. Agora, a gente vai tirar do tear, tá bom? Olha aqui, né, o que a gente tinha aprendido antes, ó, eu já vou soltando.
olha só. Temos aqui a primeira parte concluída, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é arrematar esses fios aqui por dentro do tecido, com a agulha, com a ajuda de uma agulha, porque senão ele começa a desmanchar. Ó, vocês podem pegar, né? Passei o fio aqui dentro de uma agulha, vocês arrematam aqui dentro, ó. Com cuidado, porque é o arremate que vai deixar ali o acabamento, tá? Olha, puxei o fio até aqui, agora aqui eu posso cortar. E vou fazer isso também com este fio aqui e com os outros aqui que eu comecei e terminei, ok? Bom, gente, então, olha, a gente tira do tear, tem que tomar cuidado porque ele começa a desmanchar, ok? Então, eu vou cortar esses nozinhos aqui para poder dar nós aqui na ponta para esse trabalho não desmanchar. Então, eu vou cortar aqui. E vou dar um nozinho bem lá na ponta. Que aí eu vou segurando o trabalho para ele não desmanchar. Eu vou dar de 2 em 2 fios aqui, eu vou dar um nó. Então, olha só, eu já tenho os nozinhos aqui na parte de baixo, né? O fio ainda tá aqui para arrematar. Agora, eu vou fazer os nozinhos aqui na parte de cima, de 2 em 2 fios, né? Para poder segurar o trabalho aqui na parte de cima. Bom, pessoal, olha só. Então, arrematei os fios, né, por dentro aqui, com a ajuda de uma agulha, e já dei os nozinhos aqui na parte de cima. Isso aqui é uma peça básica, né, uma base. Eu ensinei pra vocês como fazer o urdume e como tecer, tá bom? Olha só, aqui eu já tenho uma outra peça, onde eu usei 2 cores, onde eu usei umas pontinhas, né, pra enfeitar, tá? Aqui eu trabalhei com fio de juta e com linha de algodão, né? Então, dá pra trabalhar com cores. Este daqui, olha só, eu usei um fio, tipo um fio de seda, né? Tá vendo? Olha, tem brilho. E eu apliquei essa pedra, essa gema de vidro aqui no meio. Usei esses terminais de metal que a gente usa para fazer bijuteria. Então, assim, vocês podem abusar da criatividade de vocês e criar em cima disso, assim, o que vocês quiserem, tá? Então, agora eu vou ensinar para vocês esse tipo de acabamento aqui, ó, vocês fazerem um fecho usando o botão, tá? Porque às vezes vocês, né, podem não estar aí nos grandes centros, pode não encontrar fechos para colar, então eu vou ensinar esse fecho aqui, ó, usando um botão. Ó, gente. Tá? Então fica um negócio bem legal que vocês não precisam aí ficar comprando fecho. Então, aqui, ó, voltamos para nossa peça. O que que eu vou fazer? Eu vou pedir mais ou menos uma altura bacana aqui, que eu acho que fica legal. E vou dar um nó para juntar todos os fios aqui. Aqui um nó mais ou menos aqui, ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, este outro lado de cá. Importante os nós ficarem na mesma altura, ok? Olha só, já temos aqui uma divisão. Agora, a gente vai medir uma altura que seja bacana pra gente colocar o fecho aqui nas pontas. Então, olha aqui, eu vou medir 50 centímetros aqui, né, mais ou menos aqui, que depois eu vou cortar. E vou medir 50 centímetros, é onde a gente vai fazer o fecho. Então, todos os fios bem esticados, né? Eu venho aqui e dou um nó.
importante que todos os fios estejam bem certinhos, tá? Quando dá esses nós. Ó, então, todos os fios bem esticadinhos, eu dei o meu primeiro nó. Pode apertar bem. E agora, eu vou dar um segundo nó, um pouquinho pro lado, ó, não precisa ser muito, não. Aqui, ó, vou deixar um pequeno espaço entre um e outro, tá? O espaço, ó, pra gente colocar um botão aqui, ok? Usando um botãozinho de madeira. Ó, posso dar um nó bem apertado. Aqui eu fecho, então tem que estar bem firme. E aí, já pode cortar aqui o excesso, ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, na mesma altura aqui, ó. Fazer o primeiro nó aqui e o segundo nó aqui. Vamos lá. Todos os fios esticados. Os nós estão no mesmo lugar. Novamente, um nó bem firme, ok? E agora, eu vou fazer um outro nó aqui, né? Porque vai ser o espaço por onde vai passar o botão. A gente vai pregar o botão aqui e aqui vai passar o botão. Então, eu vou dar um outro nó. E esse espaço vai depender do tamanho do botão que vocês estão usando, ok? Não pode fazer muito apertado, que depois o botão não vai caber. Então, antes de apertar o nó, você pode fazer um teste, ó, passar o botãozinho para ver se vai caber, ó, passou, certo? Então, eu posso apertar o nó aqui nessa posição. Lembrando que como é fecho, a gente tem que deixar os nós bem firmes. Ok? Olha só. E agora, eu posso também cortar aqui o excesso. Olha só, então, eu tenho as duas pontas aqui do meu fecho. Essa aqui maior por onde vai passar o botão. E aqui, agora, a gente vai pregar o botão. Então, eu vou pegar linha e agulha e vou pregar mesmo o botão aqui nesse espaço. Então, olha só, gente, eu preguei mesmo o botão aqui, tá? E só pegar o outro lado aqui, passar. Temos um fechinho de botão. Como esse colar é um colar longo, né? Um colar de 50 centímetros, ele passa pela cabeça facilmente, né? Mas é só também para vocês terem um acabamento legal e também para vocês aprenderem a fazer um fecho, né? Sem ter necessidade de comprar. Gente, olha só, então aqui, mesmo numa peça básica, ó, eu peguei o fio que a gente usou aqui no urdume, o marrom, eu fiz 2 pontinhos aqui, ó, só para brincar, quer dizer, mesmo numa peça básica, vocês podem usar a criatividade e partir daqui dá para criar muita coisa. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Então já aproveita, curte, compartilha, deixa seu comentário, inclusive sugestões que vocês querem ver aqui no nosso canal, que a gente vai preparar com muito carinho. Nós também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. No Facebook nós temos a nossa loja virtual. Passa lá para dar uma olhada, tem muita coisa legal. Bom, e eu vou ficando por aqui e não se esqueçam, quem puder, fique em casa, continuem se cuidando e a gente se encontra na próxima aula.